Bom, vamos lá então. O projeto do dado, do jogo lá, como é que era? Tinha dois jogadores, eles tinham a possibilidade de jogar, se o dado desse um ou seis, ele jogava de novo. Se era ele que jogava, você passava para o outro. É isso? Nós fizemos diagrama de classe desse. Não? Vocês fizeram diagrama de classe? Ah, sim, vocês fizeram então. Como é que ficou o diagrama de classe, só para a gente ver? Classe pessoa, tá? E da classe pessoa a gente tinha pessoa, a gente tinha nome, idade e sexo. É isso? Aí do pessoa a gente fez o quê? Virou classe jogador. Na classe jogador a gente tinha o quê? Tinha pontos, né? Quantos pontos ele fez, não é isso? Tá, o que mais? O que mais que a gente tinha? Tá, interfaces. Aqui a gente tinha a peça jogador, é isso? Daí mostra quem ganhou, é isso? Assim, eu passava lá o tipo jogador. O jogador. Tá, o que mais? Classe jogo. Aí no jogo nós vamos ter então jogador A, jogador B e vamos ter o dado. É isso? Era isso? Não? O que mais tem? O que é esse que nós vamos ter? Dados. Na classe do dado nós vamos ter o método lançar. É isso? Lançar o dado. Sim? O que mais? Aí nós temos o programa. O programa vai ter o quê? Vai ter o quê aqui? O jogo. E o que mais? Aí. E só.
E qual a ligação que existe entre esses caras aqui? Vamos ter. Obrigado. Eu vou ter que o jogo, já que ele tem jogador, então, como é que, né? Vou fazer aqui, vou ter outra ligação que vai ser o dado. Aí eu tenho, então, uma agregação daqui e uma agregação daqui. É isso? Então, vamos ter o programa tem o jogo. Do outro lado, ele vai ter a interface. Então, eu vou ter uma ligação daqui com a interface e vou ter uma ligação daqui com o jogo. É isso? A pessoa para o jogador vai ser o quê? Herança. Então, vamos ter um triângulo. Sim. É isso? E nós vamos ter uma associação, né? Que é a ligação entre a interface e o jogo. Que o jogo vai, ele que vai mostrar o resultado, não é isso? Então, o jogo que vai usar a interface. Ele vai ter que ler o nome dos jogadores lá para jogar, não é? Então, o jogo recebe uma ligação com a interface. É isso? Podemos dizer assim? Então, vamos lá. Então, o que que nós temos? Nós temos a classe pessoa, né? Ah, o jogador e o dado. Verdade. Que o jogador vai usar o dado, né? Vai ter uma associação entre o dado e o jogador. Que ele vai fazer o lance, no caso, né? É isso? Tá. Então, tá certo e agora? Alguém fez muito diferente disso? Não fizeram as associações, né? Fizeram só as classes. Fizeram essas ligações aqui. Da interface com o jogo, do dado com o jogador. É isso? Teoria, sim. Na prática, fizeram a ligação? Hã? 70% está dentro do intervalo de nota válida? Então vamos lá. Então, como é que nós vamos fazer? É melhor com fundo preto ou melhor com fundo branco? Branco, né? Tá. Então, nós temos lá classe pessoa, e nós vamos ter lá, como é que fica aqui? Protected, string, not protected, int, idade, protected, char, sex. É isso? Daí, public, pessoa, esse é o que mesmo? Constructor. Muito bem. Então, vou dizer que nome recebe nada, idade recebe zero,
sexo recebe char. Vou fazer outro. Como é que fica aqui? String nome, entidade, char sexo. Aí vamos ter. Não. Dias ponto recebe nome. Dias ponto idade recebe idade. Dias ponto sexo recebe sexo. Aí, tranquilo. Vou criar mais um. O que mais? Get set. Public string nome. Sete. Public idade. Get idade. Sete. Idade recebe vela. Public char sex. Get sexo. Sete. Sexo recebe vela. É isso? Fechou? Calma. Espera um pouquinho. Eu posso fazer aquilo? Está dentro das regras? Quantos constructores posso ter? Quanto eu quiser. Hã? É, mas no C Sharp nós não temos destructor. No Delphi nós temos destructor. No C Sharp nós não temos destructor. Por que que não temos destructor no C Sharp? Porque tem um garbage collection. É isso? Tá, daí. E agora? O que que tem que fazer? A classe que vem do nosso diagrama que está aqui, criamos a classe pessoa. Então, vamos criar a classe jogador. Fechou? Então, class. Eu vou colocar no plural, tá? Pessoas, jogadores. Tá. Aqui, jogadores, então, como é que a gente faz para dizer que ele vem de pessoa? Pessoas. Ok. E aí, o que nós vamos ter aqui? Protected, int, pontos. É isso? E agora? Public, jogadores. Dois pontos. Tá, então aqui vamos ter o quê? Pontos, recebe zero. Tá certo? E agora? Public, jogadores, string nome,
O que que tem ali? Diz ponto, recebe pontos. Fez sentido? Posso fazer isso? Public, e agora? Opa, o que que é aqui agora? O que que é? É isso? Tá correto, hein? Não? Alguma dúvida aí? O que mais nós vamos ter que fazer aqui nos jogadores? Então fica public, void, lançar. Lançar, colocar o dado. Pode ser? E ele vai receber. Nós criamos uma associação aqui, não foi? O que é que representa essa associação aqui? Oi? O jogador lança o dado. Então, nós vamos fazer aqui. Eu vou ter dado, o dado. O dado tem dentro da classe jogador? O dado é do jogador? Não. Mas eu posso associar ele. Eu posso ter um dado. O dado pode existir sem jogador? O jogador pode existir sem dado? Eu posso associar os dois? Eu posso usar os dois, não é isso? Então, o que que nós vamos fazer aqui? O que que nós vamos ter aqui? Vamos ter primeiro um int que é pontos, que eu vou dizer que vale zero, e vou dizer o quê? Vou fazer o processo de lançar lá. Ele pode lançar, enquanto ele tirar um ou seis, ele pode continuar jogando, não é isso? Então, em vez de fazer um for, um while, eu vou fazer um do while. Ele vai fazer o quê? Faça pontos, recebe o dado que está chegando, ponto, lançar o método do dado, não é do dado? Método, certo? E vou fazer o quê? Vou fazer com que os pontos, tem que deixar aqui no singular, né? Porque os pontos aqui, ele vai estar recebendo, eu até posso fazer direto, né? Posso fazer aqui mais igual, então vamos deixar separado aqui, só para igual pontos. Pontos é um atributo da classe jogador, não é isso? Certo? Estou colocando em minúsculo ali, certo? Mais o ponto que foi lançado ali, que é um valor inteiro. Faz sentido? Eu poderia fazer ele separado, certo? Mas. E aí eu vou fazer o quê?
Eu vou vir aqui e vou, enquanto while ponto for igual a um or ponto igual a 6. Era isso? Por que usar o do while em vez de usar o while? Oi? É, mas não é por isso que eu estou usando o do while, né? Não, não é por causa da repetição. Hã? Isso. Quando a gente usou o while, sem o do while, no caso, eu tenho que fazer ele primeiro, verificar se ele vai entrar dentro do laço, e depois lá embaixo tem que checar de novo. E quando eu uso o do while aqui no caso, eu estou fazendo o quê? Ele já vai entrar de qualquer forma. Um dado ele vai ter que jogar, certo? Ele vem aqui e computou o dado. Se o dado está certo, ele já registra. E eu tenho que usar o ponto aqui e não fazer ele direto, por causa dessa questão daqui, né? Porque senão eu teria que fazer, ele teria que estar dentro, e como é que eu vou saber ele já se ele pontuar diretamente? Eu tenho que saber o valor do ponto que ele fez para saber se ele vai poder jogar novamente, não é isso? Faz sentido? Dessa maneira, eu tenho, é uma variável local, eu preciso ter ela, ela recebe o ponto, certo? Por quê? Ela vai ser incrementada, mas se ela tirou um ou seis, eu tenho que poder jogar novamente. E por isso que eu tenho que ter essa variável aqui para poder fazer essa operação. Tá claro aqui? Então, eu preciso dele e eu estou usando o do while, porque daí, de qualquer forma, ele vai lançar o dado, certo? Tem que lançar o dado primeiro. E daí ele vai computar o ponto. E esse pontos aqui, por que que ele tem. Por que que eu não coloquei pontos aqui? Porque ele tem a própria classe tem a variável chamada pontos, certo? Então não posso usar aqui a mesma variável. Faz sentido? Se eu não tivesse essa regra aqui de um e 6, eu poderia jogar diretamente, não teria problema, tá? Mas ele tem essa regra, então, como ele tem essa regra, eu não posso fazer essa operação. Tá claro aqui? Beleza. Qual que é a próxima classe que nós temos que fazer no nosso diagrama? Então, já fizemos pessoa, já fizemos jogador. Vamos fazer o do dado. Então, class, é, dados. Dados. Vou colocar no plural, né? Tá. O que é que vai ter na classe dados? Protected. O quê? Int. Ah, eu vou poderia chamar de face, posso chamar de lado. É um cubo, né? Certo? Vamos dizer que seja o lado, que a gente viu lá no quadrado lá. Mas é um cubo, então o cubo tem seis faces lá no caso, né? Tem seis lados, né? E aqui, protected, posso ter a classe random lá, random. Dá para fazer direto também, né? Mas vamos deixar documentado aqui, ok? Que é para fazer. Então tem public dado, e aí eu vou dizer que aqui o lado recebe zero, que é inicializando, é isso? E vou instanciar o random, né? Random, random igual random, new random, né?
É uma classe, né? Tá, o que mais? Então, eu vou ter um public int lado, que vai ser o quê? Esse é o quê? Get lado, set lado, seb vela. E nós temos um public int lançar. Vai lançar, né? Que eu chamei, né? É isso? Aí o lançar, o que acontece? É, fazer um return, random, ponto, next. O valor aqui seria de 0 até 6, né? E a gente vai, como no nosso caso não tem face zero, a gente soma mais um. Se der zero, ele vai dar um. Se der, ele vai pegar até o quinto valor, até 5 aqui, de 0 até 5. O 6 aqui ele não pega até o 6, então eu somo mais um. Então deu zero, ele vai somar um, vai dar um, 2. Se der um, vai ser 2. Se der 3, e se der 5, porque aqui ele não chega até o 6 propriamente dito. Ele chega até o 5, certo? E ele vai dar mais um, ok? Tá aí tranquilo? Aqui poderia fazer usando uma variável, um int aux aqui. Esse int aux eu poderia dizer que ele começa com zero e poderia dizer que esse meu aux que recebe esse cara aqui e eu retorno esse meu aux aqui no meu return, ok? E agora, o que mais nós estamos fazendo? Fizemos pessoa, fizemos jogador, fizemos dado, certo? Eu vou precisar da interface aqui para poder usar no jogo, certo? Então, vamos trabalhar com a interface aqui. Tá do jeito que vocês fizeram isso? Tem que acionar o modo emoção, hein? Vamos lá. Quais são os... Hoje é dia 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como é que fica a interface aqui, seu Steven? Protected. Quais são os atributos da interface? Hã? Quais seriam os atributos que teria a interface? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rafael, lá atrás. Quais são os atributos da classe interface? Quais são? Oi? Vamos prestar atenção aqui no negócio aqui. Isso pode ser questão de prova, né? É. E daí, quais são os atributos da classe interface?
Como? Atributos? Oi? Interface não tem atributos. Hã? Não é isso? Então, se não tem atributos, o que que nós vamos ter aqui então? Constructor. E o constructor a gente faz como? Public interfaces. Não tem atributo, mas não quer dizer que não possa ter constructor. Quais são os métodos que nós vamos precisar aqui? Oi? Não. É, peça, na verdade. Sim, então, mas como é que a gente chama isso? Peça o quê? Hã? Peça o jogador? Como é que fica o peça o jogador, então? Public. Não, aqui falta alguma coisa. Não. Ué, eu vou pedir o quê? Jogador? E daí? Como é que eu vou pedir? O que que vai ter? String, jogador. Vou pedir, vou colocar lá peça, jogador. Daí vou fazer o que aqui? Vou dar um console.write line e vou escrever o que aqui? E aí? E agora? Hã? Console ponto para quem? Como é que nós colocamos a assinatura do método? Ah, pode? Será que isso dá certo? Tem chance de dar certo isso aí? Tá. Eu vou pedir o jogador, no caso só preciso do nome, não é isso? Sim. Esse não é constructor. Hã? Atrapalhou o raciocínio aí? Desculpa aí, foi mal. Mas faz parte do meu papel. Tá. Daí eu vou ter o quê? Além do peça do jogador, eu vou ter o que mais? Hã? Mostrar o ganhador. Tá. É, public. Eu tinha, além desse cara, eu tinha que fazer. Então, void mostra ganhador. Beleza. E aí, aqui, o mostra ganhador, eu vou receber o que aqui? Nome. Então, é um string, nome. Vou mostrar os pontos que ele fez também ou só vou mostrar que ele ganhou? Hã? Não preciso mostrar quantos pontos ele fez. E como é que você vai saber se o jogo tá certo, se tá errado, se ele tá roubando ou não? É,
Então, eu vou ter lá, como é que faz aqui? Então, console.writeLine e vou colocar lá o ganhador é, colocar lá o zero com um pontos. Faz sentido, hein? Colocar vírgula aqui, nome, vírgula, pontos. Pode ser assim? Beleza. Eu tenho que mostrar quem que inicia o jogo também, não tem? Porque para quem vai começar o jogo é um sorteio lá que a gente fez, não foi? Não era para ser, se fosse de um até 3 seria na sequência que veio. Se for de 4 até 6 o sorteio do dado seria o contrário. Não é assim? Então, como é que fica lá? Public void mostra e como é que a gente coloca? Quem inicia? Mostra e inicia? É que vai mostrar, vai ter dois jogadores, vai dizer quem é que começou, né? Eu só preciso mostrar quem começa, porque daí vai saber o que que vai ser lá, né? E daí eu coloco string, ó, vou colocar aqui em vez de nome aqui, eu vou colocar jogador, tá? E aqui também eu vou colocar jogador. Deixa eu ver, mudar aqui, certo? Mostra quem vai, né? E aqui eu vou dar um console.writeLine e vou colocar o jogador que inicia o jogo é zero e vou colocar lá jogador. Fez sentido? Eu preciso de mais alguma outra coisa? Não, é suficiente, sim. É suficiente? Tá. Daí, como é que nós vamos fazer agora? Então, voltando aqui no nosso diagrama. A gente fez pessoa, jogador, fez o dado, fez a interface. Faltou o jogo e o programa. É isso? Tá de acordo com o diagrama? Ó, fizemos pessoa, do pessoa herdamos para jogador. Fizemos a classe dado. Agora o que a gente acabou de fazer é a classe interface. Certo? Estamos certo aí? Moçada, vamos prestar atenção. O negócio é sério. Então, a classe interfaces. Então, agora vamos fazer a class jogo, chamar jogo de dados. Pode ser? Tá. Daí, o que é que nós vamos ter aqui? Protected jogadores, jogador um, protected jogadores, jogador 2. O que mais? Protected dado ou dado. Sim, beleza. E agora, o que que tem que fazer? Vamos sortear de novo, né? Ah, 5, 8, 13. O último que eu sorteei foi o Rafael lá, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rafael de novo.
É o cara sortudo, né? Né, Igor? É o cara. Vai lá, Rafael. O que é que vem agora, então? Hum? Definir os atributos. Jogo de dados. O que vem agora, Ken? Ajuda aí, Igor. O que vem aqui? Instanciar. Como é que a gente instancia? Public, jogo, dado. Recebe new jogadores. Jogador 2 new jogadores. Aqui faltou uma vírgula. O que mais? O dado, new dados. Dado ou dados? Interface, dados. Dados, o dado. Beleza? E agora? Já fizemos o constructor, certo? E agora? O que nós temos que fazer? Hã? O execute é no programa. Nós estamos no jogo. Não? Oi? Não, aqui não precisa ter outro constructor. Se não é o constructor, o que que é que temos aqui agora, então? Também não vamos precisar de getSet, mas seria. Por que que eu não vou precisar de getSet? E daí? Hã? O jogador? É, na verdade, nós vamos fazer o jogo, né? Vamos montar a estrutura lá, né? Então, como é que nós vamos chamar isso aqui? Vai ser um void jogar, certo? Aqui, o jogar, então, eu vou ter lá interfaces a inter. Vou trazer a interface para cá, certo? Porque a interface é o que a gente colocou aqui no diagrama, não é? O jogo aqui, ele vai receber uma associação aqui, certo? A associação é para quê? O jogo, ele precisa conhecer os jogadores lá, certo? Tranquilo? Então, para conhecer os jogadores, então, eu vou precisar da interface, né? Então, aqui, eu vou ter lá string, vamos dizer que seja nome um e nome 2, dois nomes, certo? Que seria o jogo. É, vamos usar o dado lá, né? O dado já está dentro do jogo, certo? O dado não está fora, está dentro do jogo. Então, o que que nós vamos fazer? Vou dizer que o inicia, que é o que começa com zero, vamos dizer, certo? E vamos fazer o quê? É, vamos pegar. Na verdade, não precisa nem fazer inicia e receber zero, né? Mas vamos dizer que seja. Recebe o dado ponto lançar. Eu chamei de lançar lá? Dado lançar. Então, eu vou mandar lançar o dado, certo? Lancei o dado. Aí, o que que acontece? Se o inicia for menor ou igual a 3, é isso? Se o inicia for menor ou igual a 3, significa o quê? Então, eu vou ter, ó, tem jogador um, jogador 2. Então, jogador
Ponto nome recebe quem? Nome jogador 2 ponto nome recebe nome 2, né? Ah, eu tenho que ler, né? Eu não pedi para ler. O nome recebe o quê? Quem é que pede as coisas? A Inter, ponto, peça, jogador. Nome 2 recebe a Inter, ponto, peça, jogador. Ah, mas tinha que fazer um método para ler os dois jogadores? Não, é para pedir o nome do jogador, não é? Ele vai lá e vai pedir o nome do jogador. Você entra com o nome do jogador vai lá e atribui. Eu coloquei como string lá, como retorno, não foi? O nome pode receber desse jeito? Ou teria que ser um peça jogadores? Ele teria que ler os dois juntos lá e trazer. Hã? Poderia ter feito lá na interface um peça jogadores e ele pedia o nome dos dois jogadores e a gente usava passagem parando por referência? Poderia, não? Poderia também. Mas simplifica fazendo desse jeito, a Inter.peça jogador, chamo ele duas vezes, simplifica, certo? Então, aqui seria isso. Eu tenho o else aqui, e o else vai fazer o quê? Então, jogador ponto nome recebe nome 2 e jogador 2 ponto nome recebe nome Era essa a regra que a gente tinha definido? Era? Tudo bem. Então, aí o que acontece? Aqui então eu tenho a Inter ponto mostra quem inicia e aqui eu fiquei, aí eu vou passar jogador ponto nome, certo? Porque o jogador sempre vai ser o que vai começar, né? Fez sentido? Até aqui tranquilo? Dúvida? Alguém, alguma dúvida aí? Tá bem. Agora, nós vamos ter que começar o jogo propriamente dito, né? É isso? E aqui eu vou fazer mais uma vez um do, onde eu vou ter um fecha aqui com o while, que vai levar em consideração o quê? Jogador ponto, pontos, for menor que 100, and jogador 2 pontos, menor que 100. É isso? E eu vou ter aqui no meio desse while, eu vou ter o quê? Vou ter lá, jogador ponto, lançar. Eu tenho o nome do jogador lá, aí eu vou passar o dado. E ele vai fazer o lance. É isso? E eu vou ter o jogador 2 ponto, lançar. Vou passar para ele o dado. E ele vai lançar. Tá certo? Chequem aí, por favor.
Oi? É lançar o dado? Vamos ver lá. Lançar o dado. Muito bom. Então, aqui fica lançar o dado. O jogador ficou, vai lançar o dado. É isso? Tá. E aí? Certo aí? Tá certo, Matheus? Tá. Jean? Vinícius? Tá certo, Vinícius? Steven? Estão certo isso? Fala, Rafael. Pode acontecer aqui do jogador um ter alcançado mais pontos e não chegou lá no final. Então, aqui nós precisamos ter um if se jogador um pontos for maior que 100, pode ser maior ou igual, né? Porque ele pode alcançar 100. Se isso acontecer, o que que nós temos que fazer aqui? Ah, eu tenho que sair do meu laço. Porque o jogador um pode estar aqui antes e ele pode pontuar os 100 pontos antes de o jogador 2 continuar lançando. Pode ou não pode? Aí os dois estariam com mais de 100 pontos, não é isso? Mas aí gera uma falha, não é? Eu tenho que parar. Se o jogador um já alcançou 100 pontos, eu tenho que poder sair fora antes do jogador 2, não é isso? Aqui fora, eu vou ter que verificar o quê? Se, se o quê? Se foi o jogador pontos foi maior ou igual a 100. Opa. Se isso que aconteceu, o que que eu vou fazer aqui? A Inter, ponto, mostra ganhador, e vou passar jogador ponto, nome, vírgula, jogador pontos. Caso contrário, vou fazer o quê? Else, a Inter, ponto, mostra ganhador, vai ser jogador 2 ponto nome, jogador 2 pontos. Fez sentido aí? Entenderam aí? Será que isso funciona? Aqui sai do while, sorteou. Oi? Não, essa é a classe jogo. É isso? Essa aqui é a classe jogo.
Não terminamos ainda, né? Vamos ter a classe programa. O que que vai ter na classe programa? Daí, o que que nós vamos ter que ter na classe programa? Então, TechTed interfaces a Inter. O que mais? TechTed jogo dado o jogo. E agora? E agora? Constructor. Como é que é mesmo? Constructor? Como é que fica constructor aqui, Steve? Public. Hum? Como é que fica aqui, Matheus? Hã? Não entendi. Não. Constructor. Qual que é a classe nós somos? Então, aqui fica como? Hã? Não, falta uma palavra aí, né? O que é, Fabiane? Programa. Abre e fecha. E aí? E agora? Então, a linha completa, como é que fica? A Inter. Interface. Viu? Interfaces. E jogo dado. Daí. E agora? O que que vem agora, Steven? Arthur. O que que vem aqui, Arthur? Hã? Jean. O que que vem aqui, Jean? Como é que fica então a linha inteira? Void executes. E agora? Não. E? E o que que vem antes daqui do programa agora? Vamos colocar lá na. Hã?
Ó, aqui foi colocado tudo. E agora, como é que fica aqui? C Sharp não tem var. Tem var. O Delphi tinha. E aqui, como é que fica? Hã? Como é que fica aqui? O app igual new programa app ponto. É uma coisa de Deus. É, linha 78. Aqui faltou um ponto e vírgula. Linha 116. Aqui é dados. Linha 171. Pessoas. Que eu acrescentei depois, né? E aqui, 78, 85, linha 208. Tá sobrando um flash. É, dado 155. Dados. Eu coloquei no plural, né, no meio do caminho. É, que é programa. Entre com o nome do jogador. Quem que vai ser o jogador aí? Quem vai ser? Quem vai jogar? Vai lá. Fabiane? Fabiane. Quem é o segundo jogador? Eliezer? Sim. Eliezer ganhou com 105 pontos. Ele começou, certo? Vamos tirar melhor de três, né? Fabiane, Eliezer. Ixi, ganhou de novo. Mas vamos fazer mais uma, né? Ixi, só ele ganha. Tá viciado esse jogo. O jogo? Mas você foi o jogador 2 todas as vezes? É, você foi o jogador 2 as três vezes? As três vezes eu coloquei ela primeiro? É, tá viciado o jogo. Bom, entenderam o jogo? Faz parte daquilo que a gente tinha combinado? Foi desse jeito que vocês fizeram? Não.
Tá certo assim? Bacana? Entendido as questões que eu queria apresentar melhor quando tem associação? Ele não tem na classe, certo? Mas eu estou utilizando a interface no jogo, eu estou usando dados no jogador, certo? Tá claro isso? Bacana? E a questão que eu queria mostrar de que usar o do while aqui, né? Certo? Beleza? Essa questão de prova, hein? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma observação? Algum comentário? Posso fechar? Fala. Ah, vou fazer tudo direto. Beleza? Tá claro aqui a resolução? Vou deixar destacado aqui, porque isso aqui faz toda a diferença. Essa parte aqui, que é a lógica do jogo, propriamente dito. Tranquilo? Alguém tem alguma parte que queira revisar aí? Estaria errado não a interface dentro da classe jogador. Como é que é? Estaria errado a colocar a interface da lei dentro do jogador ou do lugar. Não, vamos dizer assim, o jogo em si ele precisa da interação, certo? A interface não é do jogo. Eu preciso ter uma interface de apresentação, certo? Eu poderia ter a interface, se eu mudasse a interface, colocasse um formulário, por exemplo, algo visual, dessa maneira eu consigo trocar, sem perder a característica do jogo, certo? Então, de um modo geral, a ideia aqui é mais para representar que eu posso associar, né? Que não é no jogo inteiro que eu estou usando aqui no jogar, certo? Assim como o dado, eu estou usando no jogador aqui embaixo, né? O dado tem suas características, mas eu criei o lançar o dado. E aqui eu mando o dado para ele poder fazer o lançamento. Ele fica preso aqui, certo? Também é uma outra característica da associação, no caso, certo? Que elas são independentes e poderia trabalhar junto, certo? É, estaria errado, pô, vai ter lá para fazer um cara de interação. Até poderia deixar o jogo isolado, né? Você fala. Mas a ideia é justamente que, vamos dizer assim, observe que tá tudo num método só, certo? Eu coloquei tudo num método só para que ele possa trabalhar. Mas, porque daí tudo que está interagindo está aqui nessa parte do jogar, no caso, certo? Aí, se fosse colocar fora, colocar no programa, daí eu teria que pedir os dados antes e teria que mandar o jogar, teria que passar os nomes aqui para setar, né? Então, ficaria um pouco mais complexo. Não quer dizer que não daria, mas dessa maneira fica mais limpo, beleza? Tranquilo? Mais alguém? Algum outro comentário? Alguma outra observação? Fazendo ao vivo e a cores fica melhor para ver, para entender? Então tá bom. Então, fechando aqui, beleza?